sobre a questão da relação de quando você começa, tá montando a sua equipe, se você vai trabalhar com pessoas contratadas ou se você pensa em montar uma equipe de sócios, né? Tranquilo. É uma pergunta bastante relevante também. Primeiro, né, quando o cara está em voo solo é muito fácil, só ele é o sócio, o dono do negócio, no máximo ele vai ter que tratar lá com uma publisher, eventualmente, para poder comercializar o jogo. Agora, quando vai envolvendo, ou quando precisa, né, às vezes não é porque o cara queira, mas é porque precisa mesmo, precisa ter mais gente envolvida, precisa ter gente que agregue alguma expertise diferente nisso. E nesse ponto... eu acho quais são as opções que o dev tem. Então, beleza, vou querer montar minha própria equipe, já montar uma sociedade, criar todo esse acordo de sócios, fundar uma empresa. Isso pode ser um caminho, mas tem que ter muita certeza também de quem são essas pessoas envolvidas, do grau de envolvimento, vai ter que fazer esse acordo de sócios. Se o cara não conhece bem, ao meu ver, vale mais a pena pensar nessa estrutura de pegar freelancers eventuais, né? Se for alguma pessoa que detém algum conhecimento muito chave para o negócio, aí eu já acho mais interessante, de alguma forma, tornar ele sócio do negócio também, né? Agora, para algumas outras questões pontuais ou coisas que, digamos assim, se precisar tirar aquele cara do projeto, não terá um problema maior, eu vejo que essa possibilidade de criar uma equipe de freelancers, né, mais interessante. E não só isso, né? E aí acho que vem também, pensando nesse aspecto, a gente vem na minha cabeça a questão dos contratos de revenue share, né? Que de alguma forma são isso também. Então eu tenho a minha empresa, eu tenho meu estúdio, mas eu preciso de alguma outra empresa, de um outro profissional que ele tenha aquela competência que eu não tenho. E aí, em vez de tornar ele meu sócio direto, eu vou tornar ele, entre aspas, sócio daquele projeto específico. Então, a gente não tem uma sociedade, uma empresa constituída, mas para aquele game que a gente desenvolveu, ele vai ser o meu sócio. Como? Então, vai se estabelecer nesse contrato de divisão de lucros, né, que ele vai ter um direito à participação, a receber os lucros derivados daquele projeto. Só que aí tem muitos cuidados que tem que ter nesse ponto, e eu lembro que até tinha levantado uma questão dessa, né, Padu? Como é que fica quem recebe essa receita? Isso tem que estar definido no contrato. Porque até existem hoje muitas ferramentas de split payment, mas boa parte dessas plataformas de distribuição de jogo, elas não vão fazer uma divisão de pagamento para diversos devs de uma compra só. Então, normalmente vai se definir o estúdio líder, né, o cara que vai ser aquele à frente, ele vai ser o responsável pela exploração comercial do jogo, ele vai ser responsável por receber os valores dessa exploração, por tributar isso também, obviamente, e depois ele se responsabiliza por dividir isso entre os demais participantes desse projeto. E aí, claro, também vão ter que ser especificadas nesse contrato de revenue share regras muito claras desse relacionamento. Principal delas, ao meu ver, o direito dos outros participantes que não recebem a grana de poder, de alguma forma, fiscalizar ou auditar isso. Porque pode acontecer, daqui a pouco, dele achar que, o cara tá... Eu estou recebendo aqui uma ninharia e eu estou vendo que o jogo está vendendo pra caramba. Então, é importante se estabelecer regras disso, desses demais participantes do projeto terem algum tipo de direito de fiscalização para ver, né, os números, para ver os dados relacionados à exploração comercial disso. Então, assim, acho que os dois modelos são muito válidos, mas vai depender muito do caso concreto e das outras pessoas, né, principalmente do grau de confiança que se tem nelas, para saber se vale a pena assumir a ideia de criar uma empresa já, ou se a gente vai fazendo por etapas, criar primeiro um projeto onde todos atuam em conjunto e, eventualmente, no futuro aí pode-se avaliar a constituição de uma empresa com todos. Né? Uma outra coisa que eu estava pensando aqui também, um pouco relacionada a isso, primeiro, o quanto que é possível, juridicamente falando, desse tipo de acordo ser feito só entre pessoas físicas, né? Então, nós 5 aqui nos juntamos, estamos fazendo aquele jogo, se é possível esse tipo de formato? Sim, é importante, obviamente, que o contrato esteja muito bem escrito. Porque hoje, quando a gente fala de PI, né, então a gente tem mais ou menos dois tipos de operação que a gente pode fazer para permitir que um terceiro use aquela propriedade intelectual que eu desenvolvi. Ou uma licença, um licenciamento, que é como se fosse um aluguel. Né? Então, eu estou emprestando a propriedade intelectual que eu desenvolvi para aquele cara, para aquela empresa,
mas isso aí vai ser por um determinado prazo, mediante atendimento de determinadas condições, e em algum momento essa licença deve acabar e eu volto a ser o detentor de todos aqueles direitos. Eu posso, inclusive, fazer licenças para várias pessoas ao mesmo tempo, sem exclusividade alguma. Então, eu posso licenciar o meu jogo para que uma publisher do Japão comercialize lá, uma publisher dos Estados Unidos comercialize naquele território norte-americano, e assim por diante. E do outro lado, a gente tem a cessão, é a transferência definitiva dos direitos de propriedade intelectual. Se o contrato está definido que aquele cara que eu contratei e remunerei ele está cedendo e transferindo para mim os direitos de propriedade intelectual, ele não vai ter mais como reclamar uma participação nos lucros se esse negócio explodir, né? Então, a forma como está redigido vai ser bastante relevante para entender que dimensão que vai se dar para isso. E eu posso, é plenamente legal e viável eu fazer um negócio em que eu dê toda a propriedade intelectual que eu tenho para aquele cara, porque ele está me remunerando por isso. Não tem problema nenhum.